Olá, boa tarde. Eu recebi um pedido de alguns amigos, né, para que nós fizéssemos um grupo e trocássemos algumas informações, algumas ideias a respeito dessa pandemia do coronavírus, né, que está assolando o mundo. Eu aceitei fazer esse comentário pessoal, mas primeiro eu vou deixar bem claro, né, eu não tenho competência médica nenhuma. Não tenho, assim, argumentos também precisos para falar a respeito dessa pandemia. Entretanto, eu farei alguns comentários, né, que faz parte da nossa discussão em relação ao mundo administrativo, jurídico e de cidadania que está afetando, em particular, o Brasil. Outra consideração que eu gostaria de fazer: eu não tenho procuração de ninguém para fazer comentários em nome de instituições ou pessoas. Então, os comentários que eu farei aqui são todos de caráter pessoal, de um pouco de conhecimento que eu possuo a respeito da minha vida acadêmica, profissional e de vivência pessoal e profissional. Então, eu assumo toda a responsabilidade sobre meus comentários e são comentários pessoais. Também, como introdução, não é um eu me amo, não. Mas sou bacharel em administração, com pós-graduação em mestrado, formado pela Escola de Administração do Exército também, que é um curso superior na área de administração de empresa, administração pública. Tenho especialização em direito público, sou também advogado, enfim. Os comentários que eu farei aqui são breves também, pontuais. Em primeiro, eu fico muito preocupado com a quantidade de informações que estão postando em redes sociais. Eu particularmente não tenho Facebook, Instagram, Twitter. Eu tenho apenas o WhatsApp, que eu uso para fins profissionais e para mim está de bom tamanho. E mesmo assim, diariamente sou bombardeado por centenas de informações que eu passei a não ler mais. Eu digo isso porque existem muitos comentários e esses comentários começam a contaminar a sociedade. Eu vejo que não é só a pandemia do coronavírus que está contaminando a sociedade. Existem muitos comentários de pessoas que tiram proveito, fazem falsas afirmações, enfim. E nesse sentido a gente começa a perceber que vira também uma outra doença na sociedade, essa quantidade de comentários que estão sendo postados nas redes sociais. Eu fico aborrecido e às vezes até com tristeza eu vejo que num momento como esse, que é de uma crise sem tamanho, uma crise mundial, e para quem não sabe, na Itália, pela segunda vez na história, alguns cemitérios foram fechados, na história da Itália. Então, a primeira vez que os cemitérios não deram conta de enterrar os próprios mortos foi na Segunda Guerra, no auge da Segunda Guerra. Então, nós temos hoje, na Itália, uma situação muito parecida com a situação da Segunda Guerra, com a época da Segunda Guerra. Alguns colocam culpa na China, outros colocam culpa no presidente, colocam culpa em tudo. Eu acho que não é o momento de a gente procurar culpado para essa situação. A pandemia, o coronavírus, é uma realidade preocupante, está expurgando a humanidade e infelizmente o que nós podemos pensar, sim, para frente, no futuro, são as coisas que nós deixamos de fazer ou fizemos errado, para que isso não se repita. Por exemplo, também não é comentário partidário, mas onde está o legado da Olimpíada? Onde está o legado da Copa? Nós tivemos aqui, na história do Brasil recente, uma corrupção sem tamanho como nunca foi visto até hoje. E nós estamos pagando um preço muito alto por isso até hoje. Então nós assistimos a essa trágica realidade no Brasil da corrupção, em que o brasileiro morre na porta do hospital
E em razão disso nós até achamos interessante, né? Eu particularmente fiz um comentário na época, né, em que a China construiu um hospital, se não me engano, em 10 dias e um outro em 20 dias. E todo mundo achando, e a imprensa achando maravilhoso, como são capazes e competentes de fazer uma obra daquele tamanho em tão pouco tempo. Eu comentei com um colega na época, eu falei assim, realmente a China tem capacidade e competência para isso, mas não porque ela quis fazer assim, é porque é tão grave essa, essa, esse vírus que está cometendo o mundo e começou na China, que foi necessário tomar essa medida urgente e todo mundo achando que foi lindo o tempo que construíram, mas não a gravidade do fato que fez com que a China construísse hospitais nesse tão pouco tempo. Agora, também temos visto a imprensa fazer severas críticas aos políticos. A imprensa censura a fala do presidente, censura a fala de alguns deputados, senadores, enfim. E não foca no problema com serenidade. Eu acho que o mais importante nesse momento, a imprensa deveria levar em consideração que eu não vi até agora nenhum repórter ou reportagem fazer o comentário que, de fato, o vírus veio de fora. Muitos brasileiros viajaram e adquiriram, se contaminaram lá fora, mas ninguém até agora fez nenhuma menção de repúdio ao permitir o carnaval no Brasil. Foram centenas de milhares de estrangeiros que entraram no Brasil, se promiscuíram com os brasileiros, e eu tenho certeza, aí não precisa ser médico, não precisa ser nenhum intelecto na área de saúde, para afirmar que uma grande parcela de contaminação foi assim que ocorreu no Brasil. Então agora procuram culpados de toda espécie. Mas esses mesmos políticos que permitem o carnaval, porque fala se não fizer, não autorizar, quebra a economia. A economia agora como é que está? Por que ninguém cobra agora os políticos, o governador, o prefeito, que permitiu que isso acontecesse no Brasil? Pois é, Rio de Janeiro, uma concentração maciça de pessoas nas comunidades. Eu acredito que possa ter uma quantidade muito grande de pessoas já contaminadas nesses locais que não têm acesso à infraestrutura. Eu conheço bem a região, porque estive lá na época eu estava nativa no Exército. Então eu percebi que realmente ali a infraestrutura não existe. E por isso mesmo nós devemos ter mais cuidado. Bom, fora esses comentários, eu acredito também que está brotando agora, é um momento que está separando o joio do trigo. Nós observamos muito as pessoas, né? Aquelas que são proativas, otimistas, e ao mesmo tempo nós vemos os materialistas, os pessimistas, aqueles que tiram proveito, aparece de tudo. Mas eu acho que também outra coisa muito importante para levarmos em consideração é que essa separação do joio e do trigo é uma preparação muito importante para a história do planeta. Sem entrar no caráter religioso dessa pandemia, é muito interessante agora nós observarmos que algumas pessoas começaram a agradecer a Deus pelo ar que respiram, começaram a dar valor para os maiores bens que o ser humano tem, que é a vida e a liberdade, atos de solidariedade, sem falar desses atos de egoísmo. Vamos falar só de coisa boa, mas vejam como as pessoas estão agora pensando de maneira mundial, global, em solidariedade. Então, eu queria deixar essas palavras aqui com vocês. Hoje mesmo assisti um encontro do prefeito do Rio de Janeiro, fazendo severas críticas às licitações, culpando uma emissora de TV. Só que eu também acho que isso é uma maneira muito pobre de dar uma entrevista, porque agora ele culpa os milhões que uma emissora de TV recebeu por contratos de dispensa, elegibilidade e licitação. Eu trabalhei com isso a vida toda. Na verdade, o Rio de Janeiro é um estado falido. Médico não recebe,
morrem pessoas na porta do hospital, como muitos outros hospitais do Brasil inteiro, né? E isso tudo acontece às custas da corrupção. Se nós fôssemos um país sério, um país que tivesse cultura, educação plena, educação integral, que fôssemos um pouco mais avançados, mas nós vamos chegar lá, tempo que eu sou otimista quanto a isso, certamente essas coisas não estariam ocorrendo. Porque é muito fácil uma emissora de TV criticar um presidente, criticar um governador, aí vem o governador e faz um comentário que as pessoas querem ouvir, da maneira como querem ouvir, mas não falam a verdade. Vem os prefeitos também destruindo o cofre público. Então, minha gente, eu sou muito otimista, eu sempre falo para os colegas, porque eu tenho um amigo em particular, que é advogado também, eu falo para ele assim, olha, o Brasil é um país muito jovem, mas daqui 250 anos, daqui 5 gerações, nós não vamos mudar, o Brasil não vai mudar, vai começar a perceber, nós temos que fazer alguma coisa, é diferente, nós temos que fazer alguma coisa, já é o primeiro passo. O nosso planeta muda de condição de prova e expiação para regeneração. Nós habitaremos um mundo regenerado. Essas coisas que nós estamos assistindo fazem parte de uma transformação e, como eu acredito muito em Deus também, além de otimista, eu acredito, sou religioso sim, acredito em Deus, acredito na criação. Por Ele nos amar e querer o bem da sua criação, isso nós estamos atravessando, é criação nossa, são as nossas escolhas, mas o homem está evoluindo, está mudando. Apesar de muitos acharem ao final dos tempos, não é não. É o momento exato em que as coisas estão se ajustando. Eu gostaria muito, muito mesmo, é um sonho que eu não verei nessa encarnação, nesta vida, mas eu quero assistir ainda. O grande problema que assola a humanidade e principalmente o Brasil, infelizmente, é a corrupção. Se nós fôssemos e seremos um mundo educado, nós não aceitaremos para nós. É tudo isso que nós estamos assistindo hoje. Se uma emissora vem e faz uma crítica, nós seríamos críticos também. Se um governador, um prefeito, qualquer político, um senador, um deputado fizesse uma fala, uma crítica, nós também seríamos críticos porque nós temos cultura. Para resumir, para acabar essa nossa discussão, quando eu falo em cultura, em educação plena, humildemente eu fiz um comentário numa palestra que eu fui, em que a advogada, sabendo que eu sou oficial do Exército da Reserva, tentando me incomodar, eu estava assistindo, eu era plateia, me incomodar, falando o tempo todo sobre ditadura, fez a seguinte pergunta, ou a seguinte colocação. O senhor não acha, Major, que a ditadura, que houve ditadura? Eu já estava incomodado com isso, mas eu não queria sair da plateia, porque eu fui convidado por um colega. Eu decidi fazer o seguinte comentário com a palestrante, que é advogada criminalista. Falei, doutora, eu falo qualquer coisa que falo sobre ditadura, mas veja bem, eu vou falar em função do que eu estudei, do que eu pesquisei, daquilo que eu aprendi, porque eu não vivi a época do que a senhora está chamando de ditadura. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu falo tudo, desde que a senhora me faça, eu vou fazer 4 perguntas para a senhora só. Se a senhora responder as 4, não precisa 4, me responder 2 tá bom. A gente discute esse assunto. Eu quero que a senhora me diga qual o motivo, tá? E onde foram as seguintes revoltas: cabanagem, sabrinada e balaiada. Só me disser onde foram essas revoltas e o motivo, e também me fale um pouco sobre o julgamento de Tiradentes. Quem foi e por que ele foi julgado e sentenciado da maneira como foi. Eu discuto qualquer coisa com a senhora, mas eu acredito que a senhora não sabe nem isso. Se a senhora não sabe nem isso, a senhora não sabe nem a história do Brasil. Se a senhora não sabe a história do Brasil, a senhora tem que voltar para o banco escolar, recomeçar, que não é um demérito para ninguém, para depois nós começarmos a discutir coisas um pouco mais elaboradas, né? Por exemplo, esse caso de ditadura, eu até falei para ela, talvez a senhora não saiba porque a Avenida Mário Cosel Filho em São Paulo tem esse nome,
Só não sabe uma série de coisas que lhe faltaram nos bancos escolares. Então, meus amigos, quando eu falo de cultura, eu não quero ser dono da verdade, mas para que nós possamos conviver hoje com esse momento crítico que nós estamos vivendo, nós temos que ter bom senso, otimismo, respeitar as autoridades, sejam elas quais forem, e sermos abnegados e humildes nesse momento. Depois disso, vamos cobrar sim, vamos passar por isso. Aqueles que sobrarem dessa pandemia toda, vamos cobrar das autoridades. Por que uma reforma de um estádio de Brasília, com a reforma de um estádio, eu construiria 5 estádios como foram construídos no Japão? Entenderam? Por que conseguiram quebrar a maior estatal do mundo? E outras coisas, sabe? Nós temos muitos problemas no Brasil que é básico, é fundamental, é básico, começa lá embaixo. Mas nós não vemos isso, nós não enxergamos isso, porque nós não temos educação plena. Isso não é um demérito, isso é uma condição que, desde os descobrimentos até hoje, é uma situação que vive o brasileiro. Um povo bom, um povo otimista, acolhedor, enfim, um povo feliz e que está sofrendo por imposição dos nossos péssimos administradores, dos nossos péssimos políticos e governantes, da nossa péssima administração pública. Estou generalizando, porque tem muita gente boa também. Mas, se fosse boa na totalidade, o Brasil não viveria o que vive hoje. Por isso, meus amigos, para que nós possamos falar em pandemia, coronavírus, vamos primeiro nos equilibrar, vamos estabilizar o nosso estado moral, o nosso estado psicológico, assistir tudo com muita crítica, mas refletirmos, não vamos na onda da rede social, tá certo? Porque isso acaba. É isso aí, meus amigos. Então, esse é a primeira postagem, é longa, cansativa, e eu peço que aceitem de bom grado esse comentário e que nós possamos ainda trocar mais ideias, mais informações. Eu estou aqui confinado no escritório da minha casa, trabalhando, estudando e tocando a vida. Vamos passar por isso sim, Deus está no controle, vamos em frente, um abraço a todos.